dia a todos. Jesus, nosso Mestre, nos abençoe nesta manhã. Que as palavras possam atingir seus objetivos. Eu quero aqui também agradecer a noite. Se vocês não sabem, eu só vim à casa do Antônio, que ele trouxe foi a noite. Um momento de muita aflição familiar, um problema muito grave na minha família. E ela falou, vai falar com o Sr. Antônio. E de lá para cá, estou aqui. Até que um dia eu sendo atendido por ele, vai fazer palestra. Como o senhor disse, vai fazer palestra. O senhor nunca tira, eu perguntei, vai fazer palestra. Isso na época lá, né, doutor Carlos? Eu falei, só obedeço. E estou hoje aqui, agradeço muito ao São Paulo, pela ajuda que inclusive deu. Aquele problema que era gravíssimo se resolveu. E hoje é uma felicidade só. A família que nos ajudou hoje a ter seus frutos de filhos. Desculpa eu falar um pouquinho, mas tinha que agradecer. E tão bom daqui, na minha vida, tão importante, as pessoas, o marido também sempre me ajudou. Inclusive a troca da palestra da semana passada, durante que eu estava de férias, viajando e confundindo. Bom, chega, né? Vamos entrar no que interessa. Tema de hoje, decisões. Certo? Muito bem. A gente pode até começar a falar assim, que tem gente que acha que a vida é um pouco fácil de resolver. Você vai no médico, chegar no médico e falar assim para ele, eu sou médico, eu sei. O que eu posso tomar, hein, doutor, para ver se eu sou feliz? E se ele disser decisões, você agradece. Por isso você quer ser feliz, você vai ter que tomar decisões. Vai ser remédio. E uma decisão que é ao acordar e até dormir. Começa de manhã, de hora em hora, e vai tomando decisões. Porque o nosso dia inteiro é tomado por decisões. Da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, se a gente vai levantar a cabeça, eu vou me ajeitar na cadeira, se eu vou lá fora, se eu vou, são decisões que eu tenho que tomar. E coisas importantes também sobre o decorrer da nossa vida, da família que nos envolve, o trabalho. Né? Só que para a gente falar de decisões, eu vou ter que fazer uma pequena introdução através da questão 635 do Espírito. Que ela diz o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Então, não tem como nós conversarmos sobre decisões se a gente não falar de Jesus espírita, ou como qualquer outra religião cristã. Certo? E por quê? Porque eles respondem. Para o homem, Jesus é o moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele é o nosso horizonte moral, né? Da humanidade terrena, viu? Terrena. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou, a expressão é a expressão mais pura da lei do Senhor. Né? Porque sendo ele o mais puro, quando tem aparecido na terra, o Espírito de Deus o animava. Isso diz a resposta. Jesus, então, foi um médium de Deus. Deus se manifestava através de Jesus. Então, para a gente falar de decisões, nós temos, quando vamos tomar uma decisão, a gente precisa ter um guia e um modelo. E aqui está o nosso guia e modelo. Então, como que a gente pode seguir Jesus? A gente segue Jesus pelos seus ensinamentos. Né? E como que nós copiamos Jesus? Através dos seus exemplos. Então, ele é o guia e modelo da nossa doutrina. E essa vai ser a nosso tom dentro do que nós vamos conversar. Certo? Então, sempre que for tomar decisões, pensamos nisso. É como se perguntássemos como Jesus faria o que eu vou fazer. Como que Jesus seria o profissional que eu sou? Como que seria se fosse Jesus no meu lugar de profissão?
Como seria Jesus no meu lugar de pai, de mãe? Como Jesus faria como filho que sou? Sempre coloque essa questão, você vai ver como vai ajudar. Estou com dificuldade, vamos pensar assim, como é que Jesus faria? Na hora vem a resposta, a gente sabe. E não vai ser fácil. Tá? Não vai ser fácil. Então, aí tem pessoas que dizem assim, eu vou dizer umas verdades. Eu vou dizer umas poucas e boas, que não tem nada de pouca, muito menos de boas. Tá certo? E por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque nós sabemos a resposta disso. Sabe por quê? Olha só. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, então ele disse assim, sois rei? E Jesus responde, tu dizes. E ele pergunta de novo, sois reis? E ele responde, meu reino não é. E aí, ele pergunta, o que vieste fazer aqui? Dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? Jesus respondeu o quê? Calou-se. Ele se calou. Por quê? Porque verdade não é um valor tão nobre que você não deve dizer aos ouvidos de Deus. Então Jesus calou-se quando perguntou a verdade. E você quer dizer as verdades para as pessoas. Não é? Vou dizer umas verdades. Jesus calou-se. Não pense nisso, tá bom? Muito bem. Toda essa introdução, tudo que a gente for fazer nesse. A nossa existência, ela pode ser comparada assim ao imenso mapa. E nós vamos ter que se movimentar nesse mapa aí. E nesse mapa nós vamos ter que tomar o quê? Decisões sobre os caminhos. Né? Que caminho que eu vou tomar? Que rumo que eu vou seguir? Então, nós vamos tomar decisão o tempo inteiro, como eu disse, da hora que agora, da hora que vai dormir, e muitas vezes dormindo, né? Quando ajudado lá, vamos tomar algumas decisões juntos. Não sei se depois a gente cumpre, mas a gente toma decisões, né? Então, nesse caminhar, as opções são muito grandes, né? Existem... Estou vendo que está meio embaçado. Não é possível esse computador. A gente sempre põe a culpa no outro, né? Ótima divisão. Né, Luiz? Ou melhorou. Era só. Tomamos decisão o tempo inteiro. Nesse caminhar, então, são inúmeros. Só que existem atalhos, né? Existem atalhos. Existem precipícios. Existem atoleiro, areia movediça, mas também tem campo florido, né? Tem áreas muito bonitas e mais planas para se caminhar, mas todo o caminho tem aí seus partes do caminho que não serão fáceis de seguir. E conforme a nossa decisão, nós teremos as correspondentes consequências. Então, como dizia Chico, ele dizia assim, somos livres para decidir sobre os nossos atos. Muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Gaguejei, eu botei de novo. Somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos das suas consequências. Certo? Estamos livres. Lembra da colheita? Também. E ele, Chico, dizia mais ainda. A vida é cheia de decisões difíceis. Os vencedores são aqueles capazes de tomá-las. Então não adianta fugir. Agora fiquei passado para vocês. É que senão tem para o outro logo, vai ser difícil. Que aquele não vou. Não me recuso. Você já parou para pensar que em como você pode decidir pela sua felicidade ou infelicidade a cada dia? Isso pode acontecer. Uma simples decisão. Já se deu conta de que tudo depende da
forma que você encara o que acontece. Há tantos momentos na vida que você desperdiça, passa na inutilidade ou na reclamação o tempo inteiro. Momentos que podem se transformar em aflições ou alegrias. Tudo vai depender da nossa decisão. Muito bem. Às vezes, no momento você pode resolver vencer ou se entregar a uma derrota. É você que vai ter que decidir. Libertar-se das velhas fórmulas de se queixar da vida ou prosseguir a caminhada triste. Mas a gente tem uma dica. Existem pessoas que antes de se movimentarem, elas se programam. Então aqui vem uma dica muito boa. Elas estendem a visão mental que abrange todo o percurso. Lembra que a nossa vida aqui é no mapa? Então vamos pensar assim, ó, no mapa, para ver aquele percurso que eu vou percorrer, para evitar ao máximo surpresas desagradáveis. É a questão da programação. Então, além da gente ter que tomar decisão, o importante é se programar um pouco antes das nossas decisões. Claro, dentro do possível. São aqueles indivíduos que a gente chama de visionários, né? Então, ao estender o olhar além do que as vistas alcançam, eles estabelecem com acerto, assim, o melhor trajeto e as melhores estratégias para você alcançar o seu objetivo. Tá? E não sair batendo cabeça. Mas existem pessoas também que andam às voltas com obstáculos, mas não enxerga nada, né? Embora esteja a poucos metros de distância, passam por um obstáculo, ou às vezes passam por uma plaquinha, é por aqui, mas vai para o outro lado, né? Ou ele lê a placa, é por lá, mas não vou para lá. Isso é comum, certo? Então são criaturas que têm uma visão um pouco deturpada, ou até pouca visão de programação. Muito bem. Elas não programam suas atividades e depois sofrem e faz até os outros sofrerem por perderem tempo com as suas trabalhadas. Então, é que nem a dona de casa que decide fazer um bolo, na hora que ela já está na massa, ela esquece que tem mais 3 ingredientes. Dá para separar o bolo. Tem que programar antes, não é? Vamos pegar a receita da vovó? Vamos pegar. A primeira coisa que vem aqui é a lista de ingredientes. Então, é a mesma coisa. Vamos pegar os ingredientes antes de sair para a nossa caminhada, para aquela decisão daquele caminho que nós vamos tomar. Vamos ver se eu estou com os ingredientes todos aqui. Aí a gente começa a fazer o nosso trajeto. E a falta de visão também causa muito estresse, né? Aí você vai para um caminho que não é adequado, gasta muito mais energia, causa muito mais problemas, causa estresse. Por exemplo, no trânsito, né? E tem motorista que dirige como se tivesse um quintal de caça. Não tem semáforo, não tem pedestre, tem bicicleta, não tem nada. Tem placa, não tem faixa. Principalmente o motoboy. Motoboy, o semáforo, verde, 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 já viu? Não tem amarelo, vermelho para eles. Não tem. Está vermelho, branco. Está amarelo, está verde, então, aí vai. Então, é isso. E isso causa problema para ele e para nós. E agora você tem que dirigir pensando em você para se cuidar e o outro do lado. Esse bicicleteiro noturno não tem uma luzinha ali, seria o jeito que eu estou bom, né? Já falei? Eu vejo um vulto, já me assusto, eu tenho medo de dirigir à noite. Espaço, às vezes, do lado, você enxerga, mas tem também iluminadinho. Isso é o quê? Visionário, se programar para fazer a caminhada. Mas nada de ficar à noite, vamos pôr um capacete que ilumina, aquela lanterninha que fica piscando. Parece uma parafernália toda. Pelo menos eu vou, se acontecer, eu me cuidei, talvez o outro não, tá certo? Então, esses são alguns exemplos. Aí causa esse monte de problemas. Aí outras pessoas também saem, e aqui eu vou fazer logo uma correção, como toupeiras. Não estou falando mal das toupeiras, porque as pessoas ah, toupeira. Toupeira é aquele bichinho que ele não tem praticamente visão. Então ele anda por baixo da terra, mas ele tem uns sensores enormes de tato, ele tem umas coisinhas assim, e ele se vira. Mas ele não enxerga nada, ele faz aqueles caminhos dele lá.
Eu estou falando isso porque eu aprendi com o Chico, né? O Chico, uma vez, estava elogiando demais ele, né? Alguém estava elogiando, ele falou, filho, eu não passo de um verme. Aí, Emmanuel veio na hora. Pode pedir desculpa pro verme. O verme é grande criatura de Deus que faz o seu trabalho incansável de aerar a terra, para cá e para lá. Olha, o Chico baixou a cabeça. Eu não sou um verme. Quem dera ser um verme que cumprisse os desígnios de Deus como ele cumpre. Então aqui eu estou defendendo a Topinha antes que eu tome uma bronca. Eu não estou errando, mas eu tomo bronca também. Muito bem. Então as pessoas visionárias, elas vão um pouco mais alto, porque ela enxerga melhor o caminho. Que é uma águia, ela fica lá em cima, ela vai calculando onde é que está o alimento, quanto que de velocidade ela vai ter que pegar, para que caminho, onde é que está o vento, tudo isso ela sabe a habilidade que ela tem para fazer aquele caminho, se eu tenho condições de fazer do jeito que eu estou programando, tudo isso é importante. Né? E aí fica mais fácil ela atingir o alvo. E a falta de visão, como eu já disse, vai trazendo aí muitas infelicidades. Nós somos todos livres nas decisões, com consequências inevitáveis, tá certo? Repetindo sempre. Um falso movimento, uma falta de visão, planejamento, e nós podemos entrar em caminhos de difícil retorno. Não é só errar. Além de demorar de chegar no objetivo, às vezes eu perco o caminho que para retornar não vai ser fácil. Muito menos, às vezes, nessa mesma reencarnação. Eu vou ter que tirar de várias por um erro lá atrás. Vai saber, né, que nós já causamos erro de estratégia lá atrás, então hoje aqui por quê? Se estamos aqui, gente, não tem. Se estamos aqui, os nossos amiguinhos que acertaram, nós ficamos. Certo? Grandes amigos já foram seguidos. Erramos e estamos aqui. Sem problemas. Estamos aqui para aprender as estratégias. Vamos lá. Por essa razão, tem que pensar muito antes da caminhada, né? Que caminho mais fácil, mais correto. Às vezes eu vou ter vento a favor. Mais importante que se tenha na cabeça. Ventos da honestidade e da dignidade. E isso só depende de cada um de nós. Certo? Então é um caminho que tem que ter honestidade e dignidade. Certo? Sempre pensando nas consequências. E como reclamar das consequências infelizes, se não de nós mesmos? A gente tem que acordar e sempre pôr na cabeça que o maior inimigo de hoje vão ser nós mesmos. Não tem outro. Não vai ser o vizinho, você, a esposa, o marido, o filho. É você. O maior inimigo é sempre você. Cuida dele. Muito bem. Falando em consequências, você vê como é que é. Vou contar uma historinha aqui. Essa historinha é do médico. Ele chama-se Medrado, é lá da Bahia. Tem um trabalho muito bonito lá, não chega aos pés do Divaldo, mas é grande também. Cuida de uma casa de apoio. E ele conta essa história. Uma vez, uma senhora muito rica, estava lá assim, escuta, Medrado, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se depois que a gente morre, a gente se responsabiliza pelas nossas decisões, é o que a gente está falando aqui. Em tudo que a gente faz, e ele prontamente respondeu, sim, nós vamos ter que responder. Então, você não podia fazer para mim? Fazer um favorzinho para mim? Se eu faço uma oraçãozinha, peça para esse doutor Bezerra, que orienta vocês aí, para ver se desencarna meu marido. Sabe por quê? Ele toma muita decisão errada. Ele toma muita decisão errada. Isso não é bem nosso pedido para desencarnar. Bom, acabou a história. Ele falou assim, minha filha, a vida não é assim. Né? Não é assim. Ele falou assim, mas o senhor pode pelo menos orar? Ele falou, orar, é claro, nós vamos orar. Deu 5 dias, o velho morreu. E ele foi no velório do marido da esposa. A mulher puxando assim, oração. Não, eu não fiz nada, não. Eu não orei para isso. Não, a velha ficou feliz. Falei, esse é bom. Né? Deu 15 dias, tinha 5 amigas dela fazendo fila lá no centro.
Nação Bezerra, olha só, é assim, é o marido que toma a decisão. Então, isso é só para ele relaxar um pouco, mas é real. Em resumo, até aqui, se você tem encontrado muitos obstáculos e suas ações resultam sempre em sofrimento para você ou para aqueles que rodeiam, vale a pena pensar um pouco mais nas suas atitudes antes de decidir tomar o seu. Tá bom? É isso que a gente resumiu aqui. E você sabe, olha só, você hoje cedo comigo, é um exemplo meu. Então eu falei, acordei cedinho, falei, vou dar uma repassada na palestra. Um friozinho, sentei no sofá, liguei o computador, vi a minha esposa desesperada. Ela é evangélica e ela vai na igreja. E hoje tem um dia lá que ela tem que levar um pão de queijo. E quando ela pegou o pão de queijo do freezer, era de 2018. Será que fica bom? 2018 vencimento? Aí lá embaixo, meu prédio tem uma lojinha lá. Será que lá tem eu de pijama? Falta de planejamento. Eu falei, eu vou falar na palestra, ela pode falar, mas busca o desci, pegou as caixas, pôs as caixas. Cheguei ali, fui lá embaixo, comprei o português, ela conseguiu fazer e tudo resolveu. Você vê como é que é? É o tempo inteiro esse livro nossa vida. Ela autorizou. Ai, meu Deus. Agora, uma coisa importante. A pressa. Cuidado. Que às vezes você tem urgência em resolver algo, tomar decisão. Mas a pressa, sem planejar, olha, a pressa não é boa conselheira. A pressa não é boa conselheira. Se tem urgência, mesmo assim, pare um pouco, respire, faça uma oração, antes de tomar uma decisão. A decisão requer urgência, mas menos apressada ela deve ser. Quanto mais urgente, menos apressada ela deve ser. Tá? Nossa, está passando a hora. Portanto, já de caminhar a nossa rotina constante, dedicar um tempo para analisar, é uma questão de sabedoria. Não é mais de só sanar e tudo isso. É uma questão de sabedoria. Então nós vamos ter que aprender a fazer isso. Né? Quando questionava Jesus, Jesus já tinha aquela rapidez, aquela inteligência. Vinha logo, mas ele planejava o que ele ia falar. Ele planejava o que ele ia responder. Ele planejava como ele ia contar a história para dar o exemplo, dentro da sua sabedoria. Né? Então, temos que treinar para isso. Né? Às vezes, alguns minutinhos dedicados ao planejamento evita rotas e muito tempo de sofrimento e de sabores. Um pequeno atalhozinho que a gente acha que vai ser mais rápido. Aí, embola. Então, pense nisso. E lembre-se que o universo se detém em harmonia porque tem um governante, um olhar soberanamente abrangente e infinitamente sábio que é Deus. Então, pode ficar tranquilo, que quem está no comando está tranquilo, vai tomando decisões certas, não tem problema. Mas existe um equilíbrio no universo comandado por Deus. E ele sempre estará pronto a te ajudar. Tá? Você não levanta esse livrinho não, porque eu não acabei. Eu vi você pegar o livro e você pode sossegar, que vai longe. Vai mais longe outra. Ela pegou o livro e falou, vai falar livrinho não, não acabei. Ela está se programando, viu? Isso aqui é programação para certo. Eu já vou arrumar o livrinho, daqui a pouco vou levantar. Isso é planejamento. Mas eu vai. Agora estou caminhando, mas sem pressa. E mesmo assim, nós vamos errar, tá certo? Nós vamos errar. Nós vamos errar, nós vamos ter obstáculos. Como dizia Fernando Pessoa, grande escritor, ele dizia assim: pedras no caminho, terei muitas. Um dia construirei um castelo. Então, obstáculos, teremos muitos castelos. Mas um dia eu pego essas pedras e eu castelinho. Certo? Muito bem. Para entrar nesses últimos 5 minutos, eu quero pedir a permissão de vocês de colocar uma música. Porque durante essa música,
eu vou fazer duas coisas. Eu vou declamar um texto de Charlie Chaplin, certo? E depois, em seguida, sem que a música pare, eu vou fazer uma oração em relação à decisão. Nenhuma criação minha, tá? Tudo tem aí nas nossas rodas. Tudo bem? Então, deixa eu só preparar aqui. Deixa eu ver se o volume está bom. Então, eu quero falar para vocês que Charlie Chaplin não foi só um grande comediante, certo? Ele foi muito criativo, deixou muitas peças importantes, que nos fez sorrir, nos faz sorrir até hoje. Mas ainda deixou alguns trechos, apesar da sua vida muito sofrida, a sua orfandade muito precoce do pai e a doença mental de sua mãe. Apesar de tudo isso, Chaplin fez tudo o que fez para nós. E ele deixou um texto que se chama assim, A Decisão, que eu quero compartilhar com vocês, tá certo? Então ela começa assim. Hoje, levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia eu vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo lá fora. Ou posso agradecer as águas que lavam. Posso ficar triste por ter dinheiro. Ou me encorajar para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre a minha saúde. Ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem dado tudo aquilo que eu queria. Ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa. Ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos. Ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saírem como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. Aqui estou eu, o executor que pode dar fim. Tudo depende de mim. E agora vou seguir para a oração. Peço, Senhor, protegei as nossas decisões. Porque a decisão é a maneira de orar. Dai-nos coragem para, depois da dúvida, sermos capazes de escolher entre um caminho e outro. Que o nosso sim seja sempre um sim. Que o nosso não seja sempre um não. Que uma vez escolhido um caminho, jamais olhemos para trás, nem deixemos que a nossa alma seja roída pelo remorso. Fazei com que o pão de nosso de cada dia seja fruto do melhor que levamos dentro de nós mesmos. Que possamos, através do trabalho e da ação, compartilhar um pouco do amor que recebemos. Lembre-se, a cada segundo você pode decidir o momento seguinte. Por isso, resolva-se pela escolha da melhor parte, que esse é o seu momento de decisão, com a mais pura honestidade e sinceridade. Lembre-se, o recipiente da vida se preenche gota a gota. Agora, nesse último minuto da música, eu gostaria que todos fechassem os olhos e fizessem o exercício. Vamos agora programar o nosso dia de hoje. Faça um silêncio, deixa a música penetrar no coração, nos seus pensamentos e programe como será o seu domingo. Até a música terminar.
Bom domingo a todos. Que esse exercício tenha ajudá-los agora no dia a dia a programação do domingo. Que a gente vai esperando amanhã, uma boa música. Obrigado pela atenção.